Olá para quem está entrando. Estou fixando aqui a nossa live de hoje. Já vou chamar o José aqui que entrou. Pronto, fixei comentário. Vamos chamar o José agora. Olá, José. Olá, tudo bem? Tudo bem, Tá você? me ouvindo bem? Tá ótimo, tá muito bom. Tá, vou aumentar aqui meu som. Que bom que deu certo, né? Ah, não, tudo certo. Vamos agora torcer para eu conseguir salvar a live, né? É. Ontem não, na última live eu não sei o que aconteceu, até as pessoas perguntaram, já vou até falar aqui. Não apareceu a opção para salvar, não apareceu para colocar armazenado no meu celular, eu não sei o que aconteceu. Eu só encerrei a live e não apareceu nada. Não sei, deve ter dado Hum, erro, alguma coisa. O aplicativo está hum. atualizado, então hoje vai dar tudo certo. Vamos torcer para dar certo. De qualquer É. jeito, eu já me precavi e já estou gravando o áudio para cá, Ah, porque daí qualquer coisa a gente tem o material guardado, né? O hum, registro vai hum. ficar. Que bom. Vamos então começar. Eu vou só apresentar o José rapidinho para quem ainda não conhece o trabalho dele. O José Almeida Júnior, ele é defensor público e ele é escritor. Ele escreveu A Última Hora e o mais recente livro dele é esse aqui, olha, que eu coloquei a resenha hoje para vocês já começarem a se situar. O Homem que Odiava Machado de Assis, que foi lançado pela Faro Editorial. Na época do lançamento, a gente bateu um papo bem legal aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser assistir, está disponível no canal do Justa Causa no YouTube. E como a gente tem feito lives aqui no Justa Causa com temas variados, eu falei, pô, vou chamar o Zé para a gente conversar sobre Machado de Assis, que é um escritor que a gente gosta muito e conhece, e trazer ele para os dias atuais foi a sugestão dele, né? Hum, Então, o bate-papo de hoje vai ser sobre isso. hum. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, Roberta, mais uma vez. Depois nós temos conversado aí pessoalmente no período pré-Covid, né? Sim, Vamos voltar a falar de Machado de Assis e fazer uma relação com os tempos atuais, né? Que Machado de Assis é um escritor que envelheceu muito bem, né? A gente vê por exemplo, alguns livros de José de Alencar, quando vou reler assim uma fase mais madura, você vê esse que envelheceu mal. E o Machado, por que parece, envelheceu muito bem, né? Os livros dele têm muito a dizer até hoje, né? Então, sim. cada situação nova, política, econômica, social, eu sempre me vem à mente algum conto, Sabe que eu tava lendo uns... Eu sempre leio, eu gosto desse período de Covid, eu tô com muita dificuldade de me concentrar, né? Para ler livros longos. Então, eu tô optando por ler contos, né? E eu tô lendo e relendo uns contos desse livro aqui. São 50 Ah, contos dos principais contos de Machado, selecionados por John Gleason, que é um grande estudioso de Machado de Assis, e que a cada conto eu descubro, eu vejo alguma situação atual, né? Estava lendo o Apólogo, que é um conto que é uma linha e uma agulha, né? uhum. Elas ficam discutindo, né, da importância de um, da outra. A agulha reclama porque ela está abrindo caminhos e a linha só segue quando chega lá, vai para os salões das festas, no vestido, quem vai é a linha e a agulha fica em casa. Né? Então, assim, um abre caminho para outra e a outra usufrui isso. Né? Então, assim, vendo essa discussão, por exemplo, do Moro com o Bolsonaro, não tem como fazer associação, né? O Moro abriu o caminho e quem está usufruindo é o Bolsonaro. O Moro é a agulha e o Bolsonaro é a linha. Então, sempre dá para ver muito do período atual com Machado de Assis. Sim, vamos então começar situando a galera com quem foi Machado de Assis. Foi um cara que nasceu lá em 1839, né? No Morro do Livramento. Então ele viveu, na verdade, aquele período do Brasil oitocentista, né? Pré 13 de maio e pós 13 de maio, né?
Faleceu em 1908, não foi? 1908, foi. E aí eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre ele, para a galera entender a importância dele, né? A vida pessoal, né? Onde ele trabalhou, para a gente poder entrar depois nos livros e contos. Vamos nessa? Sim, sim. Machado de Assis nasceu em 1839, né? Nasceu no Morro do Livramento, aí no Rio de Janeiro. Ele era de uma família de agregados, o pai era pintor, era mestiço, a mãe era branca, da Ilha dos Açores. Ele foi criado sob a tutela de uma matriarca do morro, né, da chácara, né, que o morro, na verdade, era uma grande chácara, que era a dona Maria José. Lá ele tudo que eu vou falar sobre a infância de Machado de Assis, eu vou falar assim provavelmente, porque não tem muitas... Machado de Assis, como era muito reservado, não falava da vida dele, então muitas coisas que se supõem, né? Inclusive, por exemplo, a mãe dele, por muitos anos, se acreditava que ela era mestiça ou negra, né? E só mais recentemente, se não me engano, na década de 70, que descobriram que ela era, na verdade, da Ilha dos Açores, e ela era branca. Conseguiram descobrir uma certidão do nascimento dela, de batistério. Então tudo na vida de Machado de Assis, principalmente na juventude, é muito à base da probabilidade, né? Então, ele era filho de pai mestiço, isso é certo, né? Os avós do pai dele eram escravos, ele era mestiço, nasceu nessa fazenda, nessa chácara do Morro do Livramento, foi criado sob a proteção da dona Maria José. Provavelmente ele foi alfabetizado por padres, né, da chácara, que tinha uma capela do Livramento, ficava vizinho à Casa Grande. Posteriormente, ele foi um autodidata, ele aprendeu francês, inglês, provavelmente o francês ele aprendeu com padeiro. Ele muito cedo começou a frequentar ambientes de poetas, intelectuais. Aos 15 anos ele começou a publicar seus primeiros poemas. Um dos primeiros empregos dele foi na casa do Paulo Brito, né? Que ele tinha ele era uma tipografia, Machado de Assis trabalhou como tipógrafo e começou a publicar os seus poemas na revista Marmota Fluminense. De lá ele partiu para Tipografia Nacional, que hoje corresponde à Imprensa Nacional. Inclusive até hoje em Brasília, no Museu da Imprensa Nacional, tem alguns materiais, alguns equipamentos que provavelmente Machado de Assis utilizou, trabalhou como tipógrafo. Ele trabalhou lá, depois ele trabalhou, isso aí é uma coisa que, se for descontextualizado, coloca como Machado de Assis como se fosse um algoz, né? Inclusive está lá naquele guia politicamente correto da literatura, colocando Machado de Assis como censor, né? Machado de Assis realmente trabalhou nesse órgão, que era um órgão que analisava peças de teatro, enfim, e ele deu pareceres favoráveis e contrários. Depois ele entrou para o serviço público, e lá ele fez a carreira, né? Ele trabalhou também como jornalista e no serviço público, até o fim da sua vida. Ele trabalhou Ele teve uma ascensão social muito elevada para o período, né? Um período que havia pouca mobilidade social, mas ele conseguiu chegar ao final da carreira com um alto cargo do funcionalismo público, alto, mas não que lhe desse como se ele participasse do elite na capital, né, do Império. Na verdade, o Machado de Assis morreu na casa do Cosme Velho, né, e a casa era alugada. Então, assim, mesmo ele tendo toda essa carreira dele, de uma vida muito frugal, ele não conseguiu nem comprar uma casa. Então, ele teve uma ascensão social, ele tinha muito prestígio. Logo depois da morte de José de Alencar, salvo engano, 1877 ou 75, não lembro bem, Machado de Assis já foi reconhecido muito jovem como um grande escritor brasileiro, né? Ele se destacou pelos romances dele. Os romances, os primeiros, eram romances mais convencionais, né? Ressurreição, A Mão e a Luva, e a Cia.
Na verdade, antes Helena, depois Yaya Garcia. E a partir de 1881 vem a grande reviravolta, que é quando ele publica Memórias Póstumas Brás Cubas. Aí ele causa uma revolução na literatura, não só brasileira, mas mundial, né? Para aquela naquele 1881, pouca gente publicava com tamanha revolução de linguagem que Machado de Assis conseguiu fazer, né? Sim. E ele é engraçado a gente conhecer ele pelo romance, né? E às vezes pelos contos, né? E a primeira coisa que ele publicou foi um poema, né? Foi, A Ela. Sim. É muito engraçado e curioso isso. A gente conhece muito mais Machado dos romances, né? Eu não sou especialista em poesia, mas os especialistas consideram um poeta mediano, né? E realmente ele se destacou mesmo foi na prosa, né? Tanto no conto como no romance. Muita gente fala dos romances, que no Brasil é o que mais sobressai, que sobressai, né? Mas os contos dele são muito bons. Né? São fantásticos. O primeiro livro dele, depois, foi logo em seguida Memórias Póstumas Brás Cubas, Papéis Avulsos. Ele publicou os contos que até hoje são considerados revolucionários. Né? Basta lembrar que lá está o alienista. Né? Sim. Logo em seguida, assim, são muitos contos importantes para a literatura brasileira. Então, vamos então fazer como? A gente vai falar algum livro, algum conto e vai comentar? Como é que você sugere? Você que manda. Eu acho que a gente pode começar com o post que você fez, que foi muito legal, do Brás Cubas, equiparando com a cloroquina. Eu acho que a gente pode começar com isso. Eu achei genial, fantástico. Como eu disse, sempre a gente consegue extrair alguma coisa da realidade atual da obra de Machado de Assis. E quando eu vi aquela coisa como da cloroquina, né, aí me veio à mente o Emplasto Brás Cubas, né? E aí eu peguei, eu reli para fazer esse texto sobre a cloroquina, eu fui reler Memórias Póstumas, né, e realmente é uma coisa assim, impressionante, porque Machado cria o Emplasto Brás Cubas porque ele queria glória, né? Ele queria ser conhecido, porque para ele não bastava. Brás Cubas, ele era uma criança bem nascida, né? Da elite do Rio de Janeiro, do Império, né? Que não trabalhava, que o grande objetivo dessa elite do Império era ser reconhecido, era ser ministro, né? Por isso que tem um capítulo do Brás Cubas que diz quase ministro, que ele quase foi ministro. E desde muito jovem, o pai de Brás Cubas queria que ele tivesse uma carreira gloriosa. E ele não consegue, né? Não consegue. Ele quis ser escritor, não foi bem sucedido. Ele quis entrar para a política. Ele teve um breve mandato de deputado, mas logo depois ele saiu, ele perdeu. Ele foi quase ministro, enfim. Ele foi um fracassado, até que ele tenta fazer a glória dele através do emplasto, que é o emplasto Brás Cubas, né? Um remédio que ele considerava uma panaceia, né, para qualquer moléstia, um remédio anti-melancolia, né? Que ele fala que o grande objetivo dele era a glória, mas se entrasse também algum dinheiro, ele também não, ele ficaria satisfeito, né? E aí ele fala também da questão do caráter cristão do remédio, né, que tem muito disso hoje, né, essa crença da religião sobre a ciência, né, em questões de saúde, enfim. Então, eu fiz esse paralelo entre a cloroquina e o Emplasto Brás Cubas. E por ironia, né, Machado de Assis ele sempre aproxima o trágico da comédia, né, da galhofa. Por isso que ele diz que escreve com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então, ele queria a glória fazendo em plástico, quando ele sofre uma lufada de vento lá, tem um resfriado, uma pneumonia e morre. Né? Então, por ironia, ele morre por causa de um remédio que ele criou para ser a solução para todos os males. Né? Sim.
E aí, quem não leu ainda a obra, também pode assistir o filme, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, cujo ator principal é Reginaldo Faria. Então, acho que é bem legal. Eu gosto de ler a obra e depois ver como é que foi adaptada para a tela, para ver como é que ficou. Então, Sim, vale a pena. Fica uma... eu lembro, eu assisto esse filme há muitos anos. Mas eu lembro eu lembro das cenas do capítulo Delírio, né? Que ele sobe no hipopótamo e tal. Sim, Também é bem feito, muito bem feito o filme. Né? sim, essa adaptação foi bem legal. Bom, a gente É. falou de Brás Cubas, né? Eu sugeri Brás Cubas, agora é sua vez. Qual que você quer falar? O alienista, né? O alienista que eu perguntei nos meus stories a obra que o pessoal achava que mais dizia do Brasil de hoje, né? E todas as respostas foram o alienista, né? Vou só fazer um breve resumo do que é o conto, para quem não sabe. Sim. O Alienista é um conto, alguns chamam novela, porque realmente é um conto bem longo. Trata da história de Simão Bacamarte, que é um médico que vem da Europa. Ele vai para Itaguaí, para a cidade do interior, né? E ele chega com muito prestígio como médico. E ele vai criar, ele faz a proposta para a Câmara de Vereadores de criar um manicômio, que ele chama de Casa Verde. Então ele cria esse manicômio e começa a colocar as pessoas dentro dele, né? Dentro do manicômio. Né? E primeiro, uma pessoa que ele considerava muito perdulário, que gastou herança, final, ele disse, essa pessoa não é normal, vamos lá para a Casa Verde. Então ele foi enchendo a Casa Verde, foi lotando até chegar a quartos, quintos da população do Itaguaí que foi para dentro da Casa Verde. Né? Inclusive a mulher dele. Né? Então ele coloca a população quase toda da cidade dentro do manicômio e no final, aí quando ele chega aí tem uma revolução, né? Porque a cidade ninguém suporta, toda a família teve algum parente que está preso lá nessa casa. Né? Então tem uma revolução na cidade liderada por um barbeiro, né? Que era o Porfírio. Então tem uma revolta e a população da cidade vai para dentro da casa de Simão Bacamarte querendo matá-lo. E quando chega lá, o barbeiro não mata o médico, pelo contrário, né? Ele toma a cidade, toma o poder da cidade, o barbeiro, e chama o médico como aliado. Mas o que eu acho interessante em todo esse conto, né, é que tudo é feito em nome da ciência. E tem uma crítica ali muito forte ao positivismo da época. Em todo momento ele fala, mesmo as pessoas estão sendo presas, elas dizem, não, em nome da ciência, ele está certo, doutor Bacamarte está certo. E ninguém questiona, né? Inclusive o Porfírio, o barbeiro, quando se revolta, toma o poder da cidade, ele diz, não, com a ciência a gente não se discute, ninguém discute, né? E ele mantém 4/5 da cidade presa no manicômio, até que ele vê que o método dele está errado. Ele vê que quem tem algum distúrbio, que ele chama de distúrbio, na verdade, esse 1/5 faltante, que apresentava uma sanidade linear, para ele, aqueles eram que tinham problemas. E ele inverte, solta a maior parte da cidade e coloca um faltante lá. E tem um certo momento que ele coloca a própria esposa dele. Aí é que eu acho que é um dos pontos altos do conto, porque ele mostra que tem isso é a minha leitura da crítica do Machado de Assis. Ele mostra ali que está a neutralidade da ciência. A ciência é tão neutra entre o pesquisador e o objeto, né, que é a loucura, que ele é capaz de botar a própria mulher dele como dentro do manicômio. Uhum. E eu acho muito legal porque você pode fazer essa associação, né, ligar com o positivismo, que na época estava férrea, aquela escola toda, né, italiana, falando sobre isso, sobre criminoso nato, enfim, ou sobre patologias. E você pode também ligar ao caso daqui do Brasil, da colônia de Barbacena, né?
A jornalista Daniela Arbex escreveu sobre isso, né? Sobre o Holocausto brasileiro, sobre aquelas pessoas indesejáveis, né? Pela sociedade que eram colocadas lá, né? E eu acho que é muito bom também você ver como é que você pode pegar um conto, um romance dele e você ligar com vários fatos, né? E eu vi algumas pessoas tendo uma leitura meio distorcida do conto, no sentido de que, fazendo a comparação de que a prisão das pessoas no manicômio era como se fosse a quarentena, o lockdown dessa crise do coronavírus. E realmente, assim, é lógico que a obra ela sempre é independente do autor e do seu tempo, né? Então ela cabe várias leituras. Mas o que o Machado de Assis queria ali, pelo menos um conjunto da obra que os críticos falam, realmente é uma crítica de que ele tinha ciência. Mas não a ciência que a gente tem hoje, né? A ciência do século XIX, que era uma ciência, era uma ciência perversa, né? Elitista. Nós temos que pensar aí que vivia, principalmente o Rio, vivia um momento que os higienistas os higienistas queriam usar a ciência para desalojar as pessoas. Havia um conceito muito forte naquela época de classes perigosas, né? Consideravam pobres que viviam em cortiços como classes perigosas e usavam a ciência como pretexto para desalojar aquelas pessoas. A ciência da época também era muito racista, né? Basta lembrar que naquele período a elite intelectual do Brasil e em boa parte do mundo considerava a miscigenação uma degeneração de raça, né? Inclusive, como o Machado era um mestiço, né? Você imagina o que ele sentia com aquilo, né? Porque todos os pares dele, daquele período, eram positivistas, eles tinham esse pensamento do darwinismo social, racial. E Machado de Assis conhecia muito, ele lia, ele cita em vários contos Darwin, Spencer, então ele conhecia o evolucionismo, né? A teoria da evolução. Ele tem até um conto chamado Evolução, né? Que lá no final ele cita o Spencer. Sim. Então ele conhecia tudo aquilo, né? Basta lembrar que Machado e Euclides foram amigos, né? Já no final da vida, depois que Euclides publicou Os Sertões e ficou conhecido no Brasil inteiro, foi eleito logo em seguida para a Academia Brasileira de Letras. Euclides da Cunha, quem leu Os Sertões sabe que ali está uma teoria racista, claramente, né? Que era uma teoria dominante na época. Euclides da Cunha e Os Sertões colocam o sertanejo como sendo uma degeneração, né? Ele faz uma comparação entre o sertanejo lá do interior, do Canudos, com o gaúcho. Ele fala até a postura de andar, né? Ele fala que o gaúcho anda com a postura ereta, o mestiço anda curvado, ele fala até de como eles têm a capacidade de ficar de cócoras embaixo de uma árvore, enfim, né? Então, era aquela ciência da época que Machado de Assis era muito crítico. E era um cientificismo que chegava a quase uma religião, né? Quase não, literalmente uma religião. Existia no Rio de Janeiro uma religião, uma igreja positivista, né? Outra crítica que Machado tinha também, esse cientificismo, é porque o positivismo também era muito ligado ao espiritismo. E Machado era um crítico feroz, assim, ele tem várias crônicas destruindo o espiritismo. Então, Machado era muito crítico quanto a isso. O Machado de Assis ele não era religioso, né? Inclusive, antes de morrer, ele recusou a extrema-unção do padre, enfim. Mas ele era muito crítico daquela elite com quem ele convivia ali no Império, né? Na capital, na corte. Então, às vezes... legal que você está falando sobre religião, e aí eu lembrei agora do conto da Igreja do Diabo, né? E que ele faz uma crítica a isso, né? Eu achei sensacional a tamanha ironia que ele teve ao escrever isso, né? Achei sensacional. Se você for ver a Igreja do Diabo também, fazendo associação com algumas igrejas, é muito... O diabo vai conversar com Deus, né, no conto Igreja do Diabo, dizendo que quer fundar uma igreja. E ele quer transformar os pecados em virtudes, né?
Então, assim, luxúria, gula, enfim, ele vai falando, né? Então, assim, e é uma proposta muito sedutora, né? E se você for ver muitas igrejas a proposta de muitas igrejas tem muito pouco de cristão, né? Pregando a morte, o preconceito, né? Sim, Então, que é muito pouco cristão. sim. Qual o próximo que a gente vai falar, então? Deixa eu ver. É, Vamos falar do clássico dele, do Dom Casmurro? no A gente pode Casmurro. tirar alguma coisa dele, né? Não tem como não tirar. É o mais Pode. conhecido do Machado, né? E ele já foi adaptado para o cinema 2 vezes já, acho que uma em 1968 e uma depois, lá pelos anos 2000, se eu não me engano, Não, né? com Marcos Palmeiras, né? Marcos Isso, com a Palmeiras. Maria Fernanda Cândido e Bruno É, Garcia. Era o é, triângulo, supostamente triângulo amoroso, né? Então a gente tem a é, história do Bento, né? Do Bentinho e da Capitu, né? E que é. é a pergunta que sempre fazem, né? Só que você não precisa tirar só isso do livro, né? O livro não gira em Não. torno só da traição de Capitu ou não, né? Só que só se fosse só isso o livro, até hoje ele seria atual, na minha opinião. Porque se a gente trabalhar na esfera, por exemplo, do feminismo, é muito importante Sim. você colocar, atribuir sempre a culpa na mulher, né? De uma suposta falha de um relacionamento, né? E você não vê aquele círculo vicioso, né? De um relacionamento tóxico, abusivo, do cara extremamente ciumento, que fica sempre no pé, né? Se fosse só isso o livro, já seria excepcional. Só que tem muita coisa no Dom Casmurro, né? Tem. Eu acho que já começa a atualidade pela a questão que se coloca do livro, né, da traição. Né? A pergunta que eu me faço é que se fosse o contrário, né, um homem traindo a mulher, se teria essa repercussão. Então, já tem o aspecto machista daí. E o outro aspecto machista é que durante muitos anos, durante o Dom Casmurro, salvo engano, de 1899, Isso, acho que é 899. 1899. Durante 60 anos, não havia discussão se Capitu tinha traído ou não. Né? Era certo que Capitu tinha traído. Dom Casmurro era tido como um romance de traição, assim como Madame Bovary, Ana Karenina. Sim. Então, e foi só em 1960 que uma mulher norte-americana, né, a Ellen Cadwell, que era estudiosa de Shakespeare, teve uma nova leitura. A partir daí foi que mudou a chave de interpretação, né? Porque hoje todo mundo fala de Dom Casmurro, é a obra sobre o ciúme, tá? Mas isso é uma coisa relativamente nova, né? Durante 60 anos, Dom Casmurro foi um livro sobre a traição. E era uma coisa muito dada. E por quê? Porque os críticos, praticamente todos, eram homens, né? E precisou uma mulher de fora, mas isso também é um pouco de injustiça, porque Lúcia Miguel Pereira, deixa eu pegar o livro, esse aqui. Lúcia Miguel Pereira, que era uma grande estudiosa do Machado de Assis, ela foi a primeira que levantou a questão sobre o caráter não confiável de Bentinho. Só que ela falou de uma maneira muito, muito sutil, né? Uma visão feminina, né? Que era rara na época, né? Hoje tem bem mais, mas na época era raro. Esse livro aqui, a primeira versão dele é de 1936, ou é 35, né? Então, estou falando de um tempo remoto. Sim, e inclusive eu recebi essa semana aquele livro que eu estava falando contigo, do Machado de Assis pelos seus pares, né? Sim, E aí você sim. vai ver, né, a opinião, né, dos escritores e escritoras sobre Machado. Quando você vai ver a opinião das mulheres, são muito poucas. A Lúcia é uma delas, né? Mas você vê como é que eram poucas mulheres também na época, né? Que faziam a crítica literária, que eram reconhecidas. Isso é muito importante que você falou. E como ela mudou a chave de interpretação do Casmurro, ela pegou um capítulo que Bentinho vai à peça assistir Otelo, e Otelo, quem já assistiu a peça, o filme ou leu a peça, sabe que é uma obra essencialmente sobre o ciúme, né?
Uhum. E em nenhum momento se tem dúvida de que Desdémona era fiel a Otelo. Mas Otelo fica num ciúme doentio, né, envenenado pelo Iago, que era o vilão, é o vilão da peça de Shakespeare, e ele acaba que mata no final Desdémona, com a punhalada, né? E depois Sim. se mata. E Bentinho sai do teatro transtornado, porque ele achava que Capitu também merecia morrer. Ora, se Desdémona era inocente desde o início, mostra que Bentinho estava totalmente transtornado, então ele estava simplesmente inventando histórias, enfim. Então, então, esse capítulo e essa visão de Ella Cadwell mudou a chave de interpretação do Dom Casmurro. A partir daí, tem uma série de ensaios, e que, para quem quer se aprofundar, para mim é o melhor, é o do Silveira Santiago, chamado Retórica da Verossimilhança, que ele fala muito do poder da retórica de Bentinho, que ele passa o livro, 75% do livro falando da infância dele com Capitu, e os 25% final que ele vai tratar da fase adulta, né? Então, Silvio Santos diz, olha, se ele está... quem está querendo acusar, né, e você também, que é da área de direita também, e eu também sou, nós sabemos que quem não tem provas começa a mudar de assunto. Então, ele passou 75% do livro mudando de assunto, falando da infância dela, como ela não era uma mulher confiável, enfim. E quando chegou no final, na fase adulta, que era para apresentar alguma prova de que Capitu realmente tinha traído Bentinho, ele não apresenta nada, né? Então, Na política a gente pode colocar esse lance aí também perfeitamente, né? Pode. Eu até fiz eu fiz quando eu falei disso quando algum pronunciamento do Bolsonaro, né, que disse que o Bolsonaro, assim como o Bentinho, não era um narrador confiável, e assim como o Bentinho, ele ficava fugindo do assunto porque ele não tinha razão, né? É isso, totalmente. Bom, vamos sair de um romance e vamos para um conto, então, agora. Vamos falar do Teoria do Medalhão, que eu acho que é um conto, assim, sensacional. Eu acho que eu vi também uma postagem sua sobre ele. Não, acho que foi um vídeo no YouTube, não foi? Você fez alguma coisa sobre a Teoria do Medalhão? Foi da entrevista do Dias Toffoli para o Roda Viva. Isso. Quando ele falou do Levi-Strauss. Perguntaram a ele sobre democracia, ele começou a falar sobre Levi-Strauss, sobre... Não, ele não respondeu nada. Não respondeu nada, né? Então, a Teoria do Medalhão é uma crítica que Machado de Assis faz ao bacharelismo, né? Muito comum para quem é da área do direito, né? Discursos muito vazios no direito e na política, né? Discursos muito vazios, algumas citações de Brocardo latinos, enfim, sem ideias próprias, então, enfim, fala sobre o discurso vazio, né? O bacharelismo que é muito comum no Brasil. Na Teoria do Medalhão, é um pai conversando com o filho que estava prestes a assumir, a alcançar a maioridade, que na época era os 21 anos, e ele vai falando como é que ele deveria alcançar a idade do medalhão, que ele fala que é aos 45 anos. Então ele vai o conto inteiro num diálogo, que é o pai ensinando ao filho como é que ele deve agir. Então, assim, tem passagens que são interessantíssimas, né? Que ele fala, não arrisque a ironia, esse sorriso de canto de boca. Então, assim, essa definição de ironia, para mim, é sensacional, né? É aquele sorrisinho de canto de boca que... Então, isso é muito perigoso, ele fala. Não tem ideias próprias. Ele diz, vá ao passeio público, nunca sozinho, porque você pode ter ideias próprias e isso é muito perigoso. Vá sempre acompanhado. Aí ele fala isso é muito bom. Muito bom, porque ele fala que você não pode ter uma ideia divergente das demais. Falar sempre obviedades. Então. E ele fala que a idade do medalhão, a partir dos 45, alguns chegam só depois dos 50. Então, ele é muito... minha mãe entrou aí. Dione. Então é isso, né? Então eu falei da entrevista do Dias Toffoli porque ele começou a enrolar, não responder, citou um antropólogo lá que ele provavelmente nem leu, né? Eu não conheço a obra do Levi-Strauss, mas eu já escutei
vi algumas pessoas especialistas falando que não era nada daquilo que ele estava falando, né? Então provavelmente ele não leu, né? Então ele fez uma citação de uma obra que ele não leu, só que no final ele cometeu um erro que o medalhão não deve cometer, segundo Machado de Assis, né? Ele não podia ter uma ideia própria, que isso atrapalha tudo, segundo Machado. E ele lançou uma argumentação lá sobre a uberização da política, que foi terrível, né? Eu nunca tinha escutado aquilo. Então, ele justificou esses ataques à democracia com a suposta uberização da política, que tem até a resposta na hora, enfim. Não respondeu nada. E essa crítica do Machado, o Machado ele era parecerista, e chegou num determinado momento, na carreira dele no Ministério da Agricultura, que ele foi um chefe de uma seção que era responsável pela aplicação da lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre é a lei que falei que de 1871, que dizia que a partir daqueles momentos todo negro escravizado que nascesse a partir daquela data seria solto, seria liberto, considerado liberto. Mas tem uma observação que muita gente não se atenta, que o registro dos escravizados era obrigatório, né? Então a lei deu um prazo de 1 ano, e depois foi adiando. Isso aí passou mais de 10 anos, e havia muita fraude porque as pessoas registravam por datas retroativas, que era para dizer que o menino escravizado era mais velho e, portanto, ele não poderia ser livre. E Machado de Assis apreciou vários casos a respeito disso e deu pareceres, muitos contrários e muitos favoráveis, né? É uma crítica que se faz a Machado de Assis, mas, ao meu ver, uma crítica injusta, né? Porque o Machado de Assis ele era um funcionário público que tinha que obedecer ordens, né? E eu acho que é um peso muito grande que você joga nas costas do Machado, que vitimiza a vítima, né? Então Machado era um mestiço. Como eu falei para vocês, naquela época os pares dele consideravam mestiço a degeneração. Então, imagina como ele se sentia diante daquela situação, né? De ser visto daquela forma pelos seus pares. Então, Machado lutou muito para chegar ao topo da intelectualidade, né? Então ele tinha que obedecer a ordens, né? Ele alcançou um status que outro escritor negro da época não alcançou, né? Eu acho que foi Silvio Romero até que se surpreendeu quando soube que Machado era negro, né? Porque caiu por terra toda a teoria que ele tinha, né? Dessa suposta inferioridade, né? Que na época era o racismo científico, né? Então ele ficou chocado porque aquilo ali foi de confronto, né? O que ele falava. Inclusive tem uma carta de Joaquim Nabuco, que é considerado um grande abolicionista, e as pessoas acham que os abolicionistas estavam deslocados dessa visão racista. Não estavam, não, né? O Joaquim Nabuco tem uma carta dele que é muito interessante, reveladora, que o José Veríssimo faz um obituário logo depois da morte de Machado, falando do caráter mestiço de Machado de Assis, enfim. E Joaquim Nabuco, na época, estava morando, acho que nos Estados Unidos, mandou uma carta para José Veríssimo dizendo: não, Machado de Assis para mim sempre foi branco. Né? Então, assim, colocando uma clara hierarquia entre raças. Sabe? Sim. O próprio. Muitos. Eu acabei de ler um livro agora muito interessante. Eu falei para vocês agora do Machado de Assis, funcionário público. Quem quiser se aprofundar, tem um livro chamado Machado de Assis, o Historiador, do Sidney Chalub. Ele é muito bom. E nesse livro, ele fala do Machado de Assis, que faz os pareceres. Mas tem outro livro dele muito bom, esse eu li recentemente, o do Machado eu li faz tempo, que é o Cidade Febril, que ele fala das pestes do Rio de Janeiro, no Império, né? E se você for ver, mesmo os abolicionistas, era muito racista, né? Então, assim, a intenção daqueles abolicionistas, muitos deles, boa parte deles, era embranquecer o Brasil, né? Sim, tanto isso que ele falou do Cid é muito bom. Ele faz um trabalho excelente, né? Ele é um grande historiador.
Todos os livros dele são... Nesse livro, ele fala da febre amarela, que era considerada uma peste terrível, porque ela atingia essencialmente os imigrantes. E isso ia de encontro à ideia de embranquecimento do Brasil, né? Os imigrantes não queriam vir para o Brasil, depois ficaram sabendo que boa parte chegava aqui e morria. E os negros não, né? Porque os negros, muitos já tiveram contatos com a doença na África, não? Então muitos deles, a maioria não morria. Grande parte das mortes era entre os brancos, né? Então era a grande doença a ser combatida. Por quê? Porque atingia os imigrantes. Sim. Vamos lá, vamos seguir então. Ó, a Andressa está falando que, por um lado, é tentador ver como Machado é espetacular, por outro, dá desespero de pensar no quanto a sociedade e a política mudou tão pouco desde a sua época. Realmente, é isso aí. E aí a gente pode ver em todos os contos e romances dele que a gente pode trazer para cá. Quer ver? Olha, eu vou pegar um aqui também que eu gosto muito, que eu já conversei com o Zé sobre ele, que é o Pai contra a Mãe, né? Esse conto, para mim, ele é muito forte, ele é tristíssimo, né? E a frase final dele, daquele cara que estava sem emprego nenhum, não conseguia nada, virou um cara que caçava os escravizados que fugiam, né? E aí ele se confrontou ali naquela hora com um dilema, né? Eu entrego essa escravizada que acabou de me falar que está grávida, né? Ou eu não faço nada, não recebo meu dinheiro, eu tenho meu filho, né, pequeno para sustentar, né? E aí a frase final dele que ele fala, nem todas as crianças vingam, para mim é algo extremamente chocante, que a gente pode trazer para os dias de hoje também, né? E lembro quando eu li a primeira vez esse conto, e já conhecendo Machado, pelo decorrer do conto, você sabe que no final ele vai optar pro filho dele, né? E vai pegar. Porque o Machado de Assis tem uma visão muito negativa, geralmente. Tem um lado, tem um pessimismo muito, muito grande, né? Tanto que a maioria dos livros dele terminam numa depressão, numa coisa muito, muito ruim, muito... Enfim, então... ele tem outras obras. Tem um livro dele... Aliás, um livro dele não, né? Tem um livro que é um compilado de crônicas dele, também pelo John Gleadson, que é da editora Penguin, que ele faz uma reunião de crônicas do Machado de Assis. O Machado de Assis se revela muito através das crônicas dele. E mesmo nessas crônicas, o Machado era muito irônico, muito... Ele tem uma crônica aqui, por coincidência, eu estava lendo quando aconteceu o incêndio do Museu Nacional. Ele fala, né, ele fala do meteorito do Bendegó, que era a pedra que o incêndio destruiu o museu, né? Só boa parte do museu ficou na entrada do museu. Tem aquela imagem, depois do incêndio, da pedra bem grande do meteorito do Bendegó na frente do museu. E Machado de Assis tem uma crônica sobre esse meteorito. Porque esse meteorito foi encontrado num riacho lá perto de Canudos, lá dos Sertões, né? E foram anos e anos tentando trazer esse meteorito e não conseguiam, tentaram destruir, quebraram uma parte, até que eles conseguiram levar, né? Machado de Assis faz nessa crônica, ele dá voz ao meteorito e o meteorito começa a reclamar da incompetência, enfim. O meteorito, quando chega em Salvador, os vereadores não querem deixar o Rio de Janeiro. Então você sempre encontra algo atual em Machado de Assis. E ele tem uma série de crônicas que se a pessoa não for ler nem acha chato crônicas tal, eu acho que ela deve ler a série Bom Dias, que foram crônicas que ele escreveu com pseudônimo entre 1888 e 1889. Ele parou depois próximo ali da proclamação da República e passou, salvo engano, 2 anos sem publicar crônicas, né? Porque todo mundo ali ficou meio assustado. Machado de Assis, ele era monarquista, né? E nesses contos, o Machado dele é muito mordaz, né? Ele tem uma crônica aqui sobre um jovem escravizado chamado Pancrácio, que está à véspera ali de sair a Lei Áurea, né? E essa pessoa quer fazer uma festa, porque ele quer se candidatar a deputado. E ele vai soltar
um escravizado dele. Mas ele ia fazer uma grande festa, mesmo sabendo que já iria ser libertado de qualquer forma. E Machado não deixa muito claro, assim, datas e tal, mas ele deixa entender que esse escravizado nasceu depois de 1871, portanto, ele era livre. Né? Ele estava sendo escravizado, mas ele era livre pela lei do ventre livre. E ele solta, ele faz uma grande festa, uma grande estadalhaço com essa soltura do jovem escravizado, mas logo depois ele começa a puxar a orelha, açoitar, dar um ordenado muito pequeno, que é só praticamente para comer. Então, na prática, ele continuou escravizado. Né? Então, e foi uma situação que perdurou por muito tempo. Né? Então, a lei áurea, para muitos, foi só uma questão formal, porque eles continuaram na prática escravizados. Né? Sim, e o Machado de sim. Assis atentou para isso de uma forma sensacional, através das crônicas. Não, ele fazia as críticas, né, sobre a sociedade, sobre religião, sobre ciência, sobre essa sociedade escravista. Em quase todos os contos dele, você vê aquela situação daquela galera que não trabalhava, que não fazia nada, que era o que você falou, que só estudava e quando estudava, né, também, e que era servido por aqueles negros que eram realmente as pessoas que sustentavam aquela sociedade, né? O próprio Bentinho, você vê como tem muitas camadas em todo o livro Machado de Assis, ele era filho de Dona Glória, e o pai dele tinha morrido muito cedo, mas deixou a fazenda e muitos escravos de ganho, que era muito comum, né? Alguns imóveis para alugar e escravos de ganho, que as pessoas deixavam os escravizados livres e tinham que pagar todo mês para ele ter a liberdade. Né? Então, se você for ver, o Bentinho também não trabalha. Ele é advogado, mas ele eventualmente pega uma causa. Tá? O Bentinho vive de renda, né? Assim como Brás Cubas, assim como outros tantos, né, da obra do Machado de Assis. Sim. Vamos falar de outro, então? Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu escolher aqui um. Esaú e Jacó. Vou escolher em homenagem a Roberta, que falou outro dia aqui que era o preferido dela. Então, aí, ó, Esaú e Jacó. Bom, ele faz uma síntese, né, do Brasil ali nas vésperas da República, né? Nas vésperas do primeiro golpe aí, né, que a gente teve, né? E aí ele faz aquele conflito de fé, ciência, religião. E usa muito a história dos dois gêmeos, né? Não me lembro agora o nome deles, né? Filhos da Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Pedro e Paulo. Eu li há muito tempo também. Eu li há uns 8 anos. Mas eu lembro algumas coisas, porque assim, eu li muitos livros há muito tempo, mas eu li muito ensaio sobre Machado e aí vai rememorando, né? Volta tudo, né? Volta tudo. E falar em Esaú e Jacó, me lembro logo da história das tabuletas, né? Que eu acho que é um grande... uma coisa sensacional que nós hoje podemos fazer um paralelo com o Centrão, né? O Centrão, nesse momento, está com aquela tabuleta ali pronta. Para quem não conhece, o Conselheiro Aires, no livro, o Esaú e Jacó, que é o narrador do livro, ele é procurado para aconselhar uma pessoa que tem uma confeitaria. E ele tinha uma placa lá, que era Confeitaria do Império. Né? E aí acontece a República. Né? E o camarada fica desesperado e vai querer saber com o Conselheiro Aires, que era um diplomata, um cara muito vivido. E o confeiteiro vai lá falar para ele, e agora, o que é que eu faço? Aí o confeiteiro manda uma mensagem para a pessoa que está pintando e diz, para no D. Então, bota lá, confeitaria D. Vamos esperar como é que vai ser, porque a República pode ser que caia, né? E se eu botar a confeitaria da República, como é que eu vou ficar? Então, o Centrão hoje está mais ou menos isso aí, para no D, confeitaria D. Pró ou contra o Bolsonaro? Então, ele fica ali, né? Aí tem uma parte do diálogo que eu acho que é o próprio Conselheiro Aires que diz, vamos colocar confeitaria do governo. Aí o confeiteiro diz, não, confeitaria do governo não, porque todo governo tem oposição. Então, enfim, né? Eu acho que acaba a confeitaria do custódio, coisa assim. Mas essa parte da tabuleta é sensacional, né? Porque isso é a cara da política brasileira, né? Isso foi muito do Exército também, né?
isso diz muito do Brasil, né? O exército, na maioria dos golpes, boa parte ali fica esperando para onde é que vai cair, né? Para onde é que vai vencer. Quando vê que vai ter um vencedor, todo mundo adere, né? E é assim na política, enfim. Sim. Bom, a gente tem 10 minutos, então vamos terminar com um conto que você me falou uma vez que era o seu preferido, que é o Missa do Galo. Ainda é esse? Mas faz tempo que eu não lembro, eu não lembro muita coisa, mas é um conto. Tá a véspera ali da Missa do Galo, né? Do Natal, né? E tem uma proximidade ali dele, de um jovem com uma mulher que se aproxima dele, Isso. do narrador. E assim, tem uma questão assim que é uma sensualidade muito sutil. Sim. Que eu acho que é sensacional, assim. Eu acho que é um dos contos assim, mais finos assim, do Machado de Assis, né? Porque o Machado de Assis é muito bom também para ele falar de que porque a gente fala a crítica brasileira, os leitores tem muito essa mania de querer procurar questões históricas, sociais, que são importantes, mas também não é tudo. Literatura é uma arte, né? Não, obrigatoriamente ela não tem que ter esse compromisso, né? E muitos contos de Machado de Assis são pura obra de arte. Esse conto é um deles, A Missa do Galo. Sim, imagina o escândalo, né? Um rapaz de 17 anos conversando, passando a noite conversando com uma moça casada de 30 anos. Que absurdo! E aí ele fala, né, de moral. Ele não dá nenhuma certeza de que aconteceu alguma coisa entre eles, nada além do que um gesto, né, uma mão no ombro. Então, é de uma sutileza, como que ele descreve esse encontro, que você fica assim até o fim querendo ler. E você vê assim, você fica logo imaginando se tem algum. Porque ele traz esse em outros contos também. Tem um que é acho que é Uns Braços, que também é um jovem que vai morar, tem 15 anos, vai morar numa casa como agregado e ele é muito maltratado pela pessoa que recebe, mas só que a mulher dele, do camarada, do benfeitor dele, ele encontra 3 vezes por dia nas refeições e ela se apresenta na mesa de jantar com os braços de fora. Então conta todo ele apaixonado pelos braços dessa mulher, que é bem mais velha do que ele, né? Sim. Então Machado assim, tem umas questões que são muito bonitas. Essa crítica, essa sociedade também ao fato de você ter, por exemplo, casamentos por conveniência, né? A mulher, por exemplo, precisar às vezes se casar para ter alguém que a sustente, né? Então eu lembro de A Mão e a Luva, né? Que ela tinha 3 pretendentes e acaba escolhendo o rapaz que tinha mais posses. Né? Então são críticas que ele faz e não precisam ser críticas de forma escancarada. Ele faz de uma forma irônica, de uma maneira sutil, que você compreende bem o que ele está querendo falar ali. E envelhece bem, né? Talvez seja por isso que Machado de Assis é sempre tão atual, né? Porque ele não precisa ser escancarado, né? Mesmo esses primeiros romances dele, que alguns chamam de primeira fase romântica, eles têm um conteúdo ali muito importante que ele fala da relação de dependência, né? Que o Robert Schwartz, desse livro aqui, deixa eu ver aqui, Ao Vencedor as Batatas, ele trata muito disso, né? Que todos esses 3 livros, A Mão e a Luva, Helena e a Garcia, são livros que sempre tem um agregado ali, querendo subir, né? Querendo ser o que o próprio Schwartz fala, querendo ser um alpinista social. E Machado de Assis trata isso muito bem, porque ele, durante a vida dele toda, ele foi agregado. Ele sempre esteve sob a asa de alguém, porque ele era funcionário público, mas ele era uma indicação política, né? Então, embora fosse muito competente, né? Até mesmo a casa onde ele morava, existia ali uma relação de dependência dele com a dona do imóvel, que é a Condessa de Mamedes. Inclusive, tem cartas depois que a Condessa morre, Machado de Assis reclamando do preço do aluguel. E você vê que ele dependia daquela relação de apadrinhamento dela, aquela relação paternalista dele com a Condessa de Mamedes também. Então, Machado de Assis viveu muito isso, né? Então, por isso que
que ele expôs também. Sim. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada pela obra dele, né? Claro que não dava para falar Não, todas é aqui, inesgotável, né? né? Não tem como. Mas a gente pode bater um papo outro dia sobre outras obras. Que eu ia ficar falando aqui de Machado, se deixasse até amanhã, porque ele é muito bom. Ele é Né? incrível. O nosso, para mim, é o nosso maior escritor. É, Ele e Graciliano Ramos. Acho ele é que estão ali. incrível. Ele é Com, incrível. ele tá ali Eu junto com o Graciliano. boto Lima Barreto. Lima É. Barreto é o do meu coração. Assim, o Machado chegou É. e aí, nossa, deu uma reviravolta. Eu boto o Graciliano que eu tô puxando a sardinha pro Nordeste, né? Ah, mas foi muito bom. Nossa, a gente falou sobre muitos, mas tem muitos contos e muitas crônicas. Eu acho que a gente podia fazer um outro dia com crônicas mais e contos, né? Faltou muita coisa. A Faltou, gente não falou falou, dele. mas, né? Poxa, tem o caso da vara também, tem o Tem. espelho. Tem tanta coisa. E os contos que seriam ditos mais românticos, você tira também muita coisa dali, Tira. né? Então, eu acho que em cada um tem uma crítica. Inclusive o da Tem, agulha, tem. que você foi o primeiro que você falou, já tem a crítica social ali. Tem, É tem. Todo... maravilha. A Ele Andressa traz tá um... pedindo outra live, ó, tá vendo? A gente vai fazer Tá, uma vamos outra fazer. live, pode deixar. Ah, que bom que o Vamos pessoal fazer gostou. sim. Vamos então encerrar. Eu agradeço muito, Zé. Olha, eu recomendo muito, olha, o livro dele. Um livro incrível que ele escreveu, porque ele misturou os fatos que aconteceram, históricos, de Machado e do Rio, como é que era na época, com uma trama muito legal, né? Já pensou se Dom Casmurro fosse uma obra autobiográfica? Então, eu acho que vale a pena vocês lerem. A gente vai fazer, Lúcia, ó. Tá vendo, Zé? Ó, faz outra live. Vamos fazer. Tá bom? Bom, a turma gosta do Machado. Obrigado por todo mundo que É, assistiu até agora e obrigado pelo convite, tá? Ah, e quem eu puder agradeço também, muito. veja, quem quiser lá no YouTube, só colocar meu nome, José Almeida Júnior, tem vários vídeos que eu falo sobre Machado de Assis. Enfim, quem quiser ir lá, Vale muito a pena. fazer a Vale visita. muito a pena. Se inscreve lá no canal, eu já me inscrevi. E tem a entrevista que a gente fez, né? Já tem um tempinho no canal do Justa Causa. Vale a pena. Né? Essa é a forma da gente divulgar mais a leitura, divulgar Machado, e a gente vai trocar mais um dia aqui. Né? Eu vou tentar salvar essa live aqui agora, tá? Oh, tomara que Foi dê uma certo. live, foi uma live boa, né, Luísa? Foi, Nesses leve, tempos leve. difíceis, a gente tem que falar sobre coisa boa também, sabe? Literatura. E aí tinha que ser Machado. E aí eu chamei um especialista, um cara que gosta bastante do Machado. E ó, tô esperando o livro novo seu, hein? Vamos esperar aí, né, passar essa pandemia para voltar a escrever, né? Que eu não tô conseguindo escrever com isso tudo. Não, é muita coisa, muita coisa. Só da gente se manter bem assim já tá bom, né? Então, um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado. Tchau.